O choque tomou conta do Bernabéu assim que o árbitro apitou o fim do jogo, e a expressão de Florentino Pérez dizia tudo. O Real Madrid acabava de perder por 2-0 para o Celta de Vigo, dentro de casa, diante de uma torcida incrédula que não sabia se vaiava, se chorava ou se simplesmente aceitava que o time vive um dos piores momentos de sua história recente. A derrota foi um baque brutal, daquelas pancadas que o madridista sente no peito como se tivesse levado um soco. Era impossível não perceber o desconforto do presidente, que observava o gramado com uma mistura de raiva, frustração e profunda decepção. O Bernabéu, recém-moderno, imponente, parecia menor diante do futebol pobre apresentado. A noite que deveria ser de afirmação virou palco de uma vergonha inesperada, ainda mais porque o Real vem jogando mal desde que Xabi Alonso assumiu o comando técnico. Nada encaixa, nada evolui, nada convence, e hoje tudo isso ficou escancarado. O clima dentro do estádio parecia quase surreal. O torcedor, que sempre enxerga o Real Madrid como gigante imbatível, viu um time apático, nervoso, desorganizado e incapaz de reagir, mesmo jogando em casa. Fran Garcia foi expulso ainda no segundo tempo, deixando o time em situação ainda mais complicada. Militão, que vinha tentando se firmar depois de tantas lesões, acabou deixando o campo mancando, gerando apreensão e completa sensação de descontrole. Era como se cada detalhe do jogo empurrasse o Real mais para dentro de um abismo emocional e tático. A cada passe errado, a cada desatenção defensiva, a torcida se agitava. E Florentino observava tudo à distância, com o semblante duro de quem sabe que algo está profundamente errado. Não era apenas um mau dia, era um sintoma claro de um projeto que desandou. Quando o jogo terminou, o presidente desceu rapidamente para a área interna do estádio e pessoas próximas relataram que ele estava visivelmente tenso. Não era apenas uma derrota, era um símbolo de um padrão. Um sintoma claro de que o projeto com Xabi Alonso não apenas não embalou como parece ter entrado em colapso. Isso aqui não é o Real Madrid que conhecemos, teria dito Florentino, segundo fontes internas. Não posso aceitar que o Bernabéu se torne um lugar onde qualquer equipe venha e nos domine. As palavras eram duras, mas condizentes com a tragédia esportiva que acabara de acontecer. Para um clube acostumado a vencer tudo, perder dessa forma era como ferir o orgulho de milhões de torcedores. O presidente sabe que crises começam assim, silenciosas, acumuladas, até explodirem. E hoje no Bernabéu, explodiu. Xabi Alonso, por sua vez, saiu do gramado com um semblante pesado. Sabia que a situação era gravíssima. Sabia que Florentino estava descontente. Sabia que a torcida já perdia a paciência. E sabia principalmente que o futebol apresentado pelo time não deixava nenhuma brecha para desculpas. O Real Madrid foi dominado pelo Celta de Vigo em plena La Liga, em pleno Bernabéu, em uma noite que jamais deveria ter este roteiro. Xabi, ao ser questionado pela imprensa, tentou demonstrar calma, mas era impossível esconder o incômodo. "Temos que melhorar muito", disse, evitando entrar em polêmicas. Mas todos sabiam que aquela frase era insuficiente. O treinador parecia perdido, como o time que lidera. Nada funcionava. Nem as substituições, nem o plano tático, nem a mentalidade. A derrota expôs tudo que estava à sombra. Mas enquanto o treinador tentava se explicar, Florentino já dava sinais públicos de enorme frustração. Sua declaração mais forte não veio em forma de explosão, mas sim de contenção rígida, como se cada palavra fosse cuidadosamente medida, mas ainda assim letal. "O Real Madrid tem compromissos com sua história", afirmou o presidente. "O que vimos hoje não está à altura do nosso clube. Precisamos conversar seriamente sobre o que está acontecendo",
porque não podemos continuar repetindo erros, semana após semana. Era um recado direto, quase um ultimato, e todos sabiam para quem era direcionado. Xabi Alonso está na linha de frente, e quando o presidente fala em repetição de erros, está falando de comando, de direção, de liderança. E aí entra uma pergunta inevitável: até quando Xabi Alonso tem respaldo? Porque Florentino sempre foi um presidente duro, exigente, preocupado não apenas com resultados, mas com a imagem e o prestígio do clube. A pressão, que já era grande, agora se torna esmagadora. Ele sabe que a torcida não vai aceitar mais justificativas. Ele sabe que a mídia espanhola vai explodir em críticas amanhã cedo. Ele sabe que cada jogador, hoje, saiu do campo sob vaias que machucam e revelam o abismo emocional criado entre equipe e torcida. O Real prometeu evolução desde a chegada do novo treinador, mas evoluir virou palavra vazia. Nada muda, nada melhora, nada inspira. E Florentino, diante disso, vive um dos momentos mais tensos de sua presidência recente. Florentino, ao caminhar pelos corredores internos do Bernabéu, foi direto ao ponto com pessoas próximas. O time parece perdido, sem identidade, sem intensidade, sem foco. Não podemos continuar assim. A afirmação não foi feita em tom de raiva, mas em tom de quem não reconhece mais o que está vendo. Para um presidente que reconstruiu o estádio, recheou o elenco de estrelas, modernizou a estrutura e sempre exigiu excelência, ver uma equipe tão frágil emocionalmente deve ser quase doloroso. E é justamente por isso que a pressão sobre Xabi Alonso aumenta a cada rodada. O treinador chegou ao clube carregando esperança, memória afetiva e uma aura de inteligência tática. Mas até agora, nada disso floresceu. O time parece travado, previsível, inseguro e, acima de tudo, desconectado. Hoje, mesmo antes da expulsão, o Real já mostrava sinais de desordem. O Celta conseguia circular a bola com facilidade, pressionar alto, forçar erros e criar chances. O Real, por outro lado, parecia sempre atrasado, sempre sufocado, sempre vulnerável. Uma equipe gigante em estrutura e minúscula em campo. As críticas começam a explodir por todos os lados. A imprensa espanhola já fala em crise irreversível. Torcedores exigem mudanças. Alguns pedem reforços, outros pedem demissões, outros pedem calma. Mas todos, sem exceção, concordam que algo muito errado está acontecendo. E você o que acha? Deixe sua opinião aí nos comentários. Valeu e que Deus te abençoe.